de São Joaquim da Barra está parcelando os débitos àqueles moradores de São Joaquim da Barra que estão com IPTU, água atrasados aqui no nosso município. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos hoje aqui na Prefeitura da cidade para falar com o prefeito, Dr. Marcelo Mian, sobre esse assunto e outros relacionados a São Joaquim. Doutor, muito obrigado por receber a gente hoje aqui na Prefeitura para falar um pouco sobre esse assunto e sobre outros envolvendo também São Joaquim da Barra. Muito obrigado. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade de estar falando com o T-Voz. Doutor Marcelo, vocês aqui da Prefeitura, né, através do seu comando aqui em São Joaquim, vocês estão negociando, renegociando a dívida ativa do município. Quais dívidas são essas? Olha, a dívida do município, a grande maioria é de água, né, tarifa de água e IPTU, que são dívidas que estão em atraso por parte de uma parcela da população e que nós estamos agora negociando, até porque é uma exigência do Tribunal de Contas para que se cobre essa dívida, esses ativos do município. Doutor Marcelo, hoje aqui em São Joaquim da Barra, qual é a dívida ativa da população? Qual que é a quantidade que essas pessoas devem aqui para a Prefeitura? Então, olha, em números não oficiais, em torno de 35 milhões. Números não oficiais. Por que não oficiais? Porque antes não se fazia a baixa daquela dívida que caducou, que já passou de 5 anos. Hoje nós estamos já com um projeto de lei para poder estar fazendo, baixar essa dívida que já passou o tempo, que caducou, para podermos ter uma real avaliação do que é a dívida ativa hoje no nosso município, qual que é a dívida que nós temos. Então eu acredito que deva ser em torno de 30 milhões. Doutor, e hoje essa dívida IPTU, a taxa de água também, tem mais algum tipo de tarifa também que essas pessoas se enquadram nessa dívida ativa? Não, a grande maioria é água e IPTU. Lógico que tem ISS também, que tem algumas empresas que não pagaram e que também está na dívida ativa, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que também é recolhido pelo município. Mas o principal é isso, diretamente seria isso, o ISS, IPTU e a taxa de água. E como que vocês montaram, doutor, para atender essas pessoas que estão devendo essas tarifas e esse imposto também? Como que vocês montaram para atender a população? Olha, nós estamos fazendo um parcelamento agora de final de ano, até porque não era da minha vontade estar fazendo todo ano, mas acontece que esse ano não foi bom para nenhum dos municípios aqui da região. Eu tenho conversado com alguns prefeitos. Devido à queda do ICMS, São Joaquim da Barra perdeu em torno de 2,5 milhões com essa queda do ICMS. Isso significa tirar 2,5 milhões do orçamento do que estava previsto para acontecer. Então nós estamos tentando fazer esse parcelamento para amenizar essa perda. Cobrir não vai, mas pelo menos ameniza um pouco essa perda para podermos fechar o ano de forma satisfatória. Então está sendo feito o parcelamento com a população de São Joaquim da Barra para as dívidas de IPTU e água, onde as pessoas que parcelarem em 6 vezes vão ter um aumento de 70% de desconto, vai ter 70% de desconto nos juros e multa. Quem parcelar em torno de 12 parcelas vai ter um desconto de 50% de juros e multa. E quem parcelar em 24 parcelas vai ter um desconto de 30%. Doutor Marcelo, até que dia que vocês vão fazer esse parcelamento aqui na Prefeitura? Qual o prazo limite que esses devedores deverão vir até aqui à Prefeitura de São Joaquim? O prazo limite seria início de dezembro, mas nós já estamos estudando, até pelo pedido da população, fazer que isso avance até o final de dezembro. Doutor, como tem sido a procura da população, desses devedores aqui no setor de parcelamento aqui da Prefeitura? Está dentro da expectativa, está dentro da meta ou ainda faltam muitas pessoas a negociar essa dívida? Olha, as pessoas começaram a vir mais agora, Hoje, eu chegando à Prefeitura às 2 horas da tarde, tinha muita gente aí. Acho que as pessoas estão aproveitando para saldar essas dívidas com o município e ficar tranquilas, porque uma pessoa que tem um imóvel, tem uma casa, um outro imóvel, ela para vender
esse imóvel não tem jeito, se tiver dívida com a prefeitura, se tiver que tirar uma certidão também não tem jeito. E nós estamos organizando para que não ocorra o que acontecia antes. A pessoa vem, parcela, paga duas, três parcelas, depois para de pagar e tira a certidão negativa. Então nós estamos organizando através do setor de tributação para que isso não ocorra mais a partir de agora. Doutor Marcelo, sobre esse assunto, então, qual que fica a orientação para essas pessoas de São Joaquim que estão com dívida com a prefeitura? Eu acho interessantíssimo essas pessoas virem à prefeitura para estar parcelando essas dívidas, uma vez que se parcelar em 6 vezes, o desconto é de 70% de juro e multa. Considerando que juro e multa às vezes até mais que 50% da dívida, então é um desconto muito bom. Se parcelar em 12 vezes, 50% cai pela metade, juros e multa, e se parcelar em 24 vezes, 30%. Então eu acho que é a hora da população estar comparecendo para poder estar ficando livre dessas dívidas, né? E colaborando para que nós possamos também melhorar o município. Agora, doutor, o senhor disse aí com relação à arrecadação desse ano de 2014, que caiu cerca de 2,5 milhões de reais com relação ao que era previsto por conta da queda na arrecadação do ICMS. Quanto que vocês devem fechar o orçamento em 2014? Olha, não vai cumprir os 97 milhões pelo jeito, né? Tava orçado, tinha estimativa de 97 milhões. Como houve uma queda muito grande do ICMS, para você ter uma ideia, o mês de setembro era para ter arrecadado 8 milhões. Nós arrecadamos 7.300 e alguma coisa. O mês de outubro era também para arrecadar 8 milhões, para cumprir os 97 milhões. Nós arrecadamos 6 e alguma coisa. Então só aí nós tivemos uma perda de 2 milhões, só nesses 2 meses, uma perda grande de ICMS. O ICMS é a receita principal da prefeitura, eu diria hoje em torno de 34% da arrecadação se faz com o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. Então, como houve uma diminuição nisso no país todo, então o que acontece? Isso reflete direto na prefeitura e São Joaquim não é diferente. Perdemos aí em torno de 2 milhões, então estamos tendo que cortar gasto, tendo 3 folhas de pagamento para fazer agora, que é a de novembro, a de dezembro e o 13º. O 13º do funcionário deve ser pago dia 20, o 13º agora, uma parcela, a primeira metade, né? No dia 20 de novembro é uma quinta-feira, e no dia 27 eles já recebem também o salário de novembro. Então é para isso que nós estamos nos esforçando aqui para terminar o ano, mesmo com esse déficit do ICMS, terminar o ano sem dever nada para ninguém, a prefeitura no azul. Aí com isso, né, doutor, a questão das negociações com os servidores fica um pouco mais complicada por conta dessa queda na arrecadação, da expectativa também do ano que vem. Como que está essa negociação com os servidores? Olha, eu sou servidor público há 25 anos, né, e tenho um prestígio, né, eu tenho uma admiração por aqueles servidores, que a grande maioria deles faz um bom trabalho na cidade, presta um bom serviço. Por isso, o que for possível, nós vamos fazer para estar ajudando esses servidores, para melhorar o salário dos servidores. Veja bem, nesse ano de 2013 para 2014, o aumento real foi de 3%. Real. Então, eu acho que esse aumento nós não tínhamos, dentro de 20 anos, nós não tivemos um aumento real desse tipo. Foi um aumento bom para o servidor. E agora, o que for possível. Lógico, com os pés no chão, que eu não posso... tem que ficar de olho em 2 vertentes. Primeiro, eu não posso comprometer o orçamento do município. Eu tenho que ajudar o servidor sem comprometer o orçamento do município. Segundo, eu não posso chegar em 51% de gasto com o pessoal da Folha, porque se eu chegar, assinala, o Tribunal de Contas já emite um sinal vermelho falando que eu tenho que parar. Como nós temos que estar, se Deus quiser, inaugurando aí 3 creches, a UPA, então vão ser contratações que nós vamos ter que fazer, então nós temos que ter cuidado para não atingir esse limite. Então isso me limita também no aumento ao servidor público, mas pode ter certeza que o servidor vai ter um aumento maior do que a inflação. Tá certo, doutor. Deve chegar aos 3% ou ainda é muito cedo para falar de ganho real? Esse ano? Esse ano nós não sabemos, não dá para falar, até porque a contabilidade está fazendo essas contas, né? Com certeza maior do que a inflação.
Agora, doutor, abono, os outros benefícios também está em estudo ou ainda... Tudo em estudo. Esse ano foi muito ruim, foi um ano onde nós tivemos queda da receita. O ano que vem parece que é um ano difícil, pelo menos as expectativas, né, que dizem, e o orçamento foi feito, para você ter uma ideia, o orçamento desse ano era para ser 97 milhões. O orçamento do ano que vem ficou em 101, muito exprimido para chegar em 101 milhões. Se você calcular uma inflação de 6 ponto alguma coisa desse ano, o orçamento do ano que vem tinha que ser 103 milhões. Veio para 101 porque não existe uma expectativa boa para o ano que vem. Isso tudo significa que eu vou ter que reajustar funcionário com 6%, ou no mínimo a inflação, no mínimo, mas eu vou dar um pouco mais que a inflação. Nós vamos ter que estar pagando precatório, que esse ano nós pagamos 1 milhão, o ano que vem 1,5 milhão, um aumento de 50%. Eu tenho que um compromisso com os estudantes de o transporte para a faculdade, o transporte dos estudantes vai aumentar de 30% para 40%, só isso é um aumento de mais ou menos 30%, mais que 30%. Então, tudo isso aumentando 30%, 50%, 6%, e você ter um aumento na arrecadação de 3,5%, 4%, isso dificulta muito o ano de 2015, mas que nós estamos para isso, fomos eleitos para estar administrando e vamos administrar de forma com certeza consistente esse orçamento de 2015. Doutor Marcelo, outro ponto também que eu acredito que o senhor vai ter que enfrentar no próximo ano é com relação ao corte das horas extras, que foi uma determinação da Justiça daqueles funcionários que faziam uma grande quantidade de horas extras. E a partir de janeiro, que não será permitido mais, que a Prefeitura vai ter que se regularizar de maneira definitiva? Segundo o Ministério do Trabalho de Ribeirão Preto, o Ministério Estadual, é a partir de janeiro, mas nós já estamos tomando providência, já viemos cortando várias horas, infelizmente temos que fazer isso. Isso, além de ser uma ordem do Ministério do Trabalho, né, juiz do trabalho, ele não manda, pergunta se você quer ou não quer cortar. Tem que cortar, se vira. Então isso nós já estamos fazendo. Hoje eu já contratei, por exemplo, 3 motoristas para o pronto-socorro, porque lá vai ter que ter uma caída nas horas também. E ordem também do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não permite esse excesso de hora extra para os funcionários. Então nós estamos adequando todos os setores para que possamos estar administrando esse orçamento com a diminuição das horas extras que venha satisfazer a ordem judicial do Ministério do Trabalho de Ribeirão Preto. Tá certo, doutor. Obrigado, então, por receber a gente hoje aqui na Prefeitura para falar um pouco sobre assuntos importantes para a nossa cidade. Muito obrigado e sucesso aí. Eu que agradeço, Estevão, mais uma vez, a ter a oportunidade de estar falando com a população através do Ter Voz. Ok. Obrigado. Conversamos, portanto, com o prefeito aqui de São Joaquim, o Dr. Marcelo Mian, falando um pouco sobre esse parcelamento da dívida que está acontecendo aqui na Prefeitura, que as pessoas que estão nessa situação podem vir aqui parcelar.